Glória a Deus, né, irmãos? A paz do Senhor para todos, amém? Graças a Deus, né, irmãos? Uma manhã abençoada, né, que estamos aqui, nesta manhã, nessa escola bíblica dominical, para darmos continuidade a esses ensinos maravilhosos que tem sido durante esse trimestre, né? Graças a Deus por tudo. E, amados, graças a Deus, né, estamos dando continuidade e, graças a Deus, assim como eu, sei que todos os irmãos estão bem, né, eu, graças a Deus, estou bem, com o Senhor em todas as áreas, né, pela graça de Deus, a graça e a misericórdia do Senhor tem sido nas nossas vidas em todas as áreas. Deus tem sido bom, e eu espero que na sua vida também, essa graça e essa bondade de Deus tenha alcançado você aí, em todas as áreas, né? Irmãos, essa manhã nós vamos falar aí mais alguns atributos de Deus, né? Porque esse é o tema, né, da nossa revista. Você está na capa aí, e às vezes aqui tem alguns visitantes. Nós estamos estudando durante esse trimestre, os atributos de Deus, né? E nós tivemos a oportunidade de ver vários atributos, né, e conhecermos um pouco da natureza, do caráter, a supremacia de Deus aí nas Escrituras, vários temas maravilhosos, na verdade, e cada lição trazendo aí uma peculiaridade de Deus, um atributo de Deus, na verdade. Nós podemos ver aí o Deus Criador, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a santidade, a justiça, né, na aula passada, a fidelidade, bondade e veracidade de Deus. E nessa manhã nós vamos estudar aí mais 3 atributos de Deus: a sabedoria, a transcendência e a imanência de Deus. Hoje é a 10ª lição, e hoje nós vamos ver esses 3 atributos do nosso Deus Todo-Poderoso, né? E nós vamos, queridos irmãos, ver como que esses atributos é tão importante no seu relacionamento dele para conosco. E nessa manhã, quero convidar você então, você que tem aí a sua revista, a ficar com a sua revista aberta, você que não tem, às vezes os irmãos perceber alguém sem revista aí, aproximar, nós vamos estar aí acompanhando, usar bastante a revista nessa manhã, porque o material realmente fantástico que nós temos em mãos, né? E eu quero aqui, queridos, geralmente a gente sempre começa pelo primeiro tópico, segundo, terceiro, né? Porque às vezes é uma sequência que vai encaixando na outra, mas hoje, como os tópicos é dividido em cada atributo, né, a gente tem às vezes a liberdade da gente ficar ou no 2, ou no 3, ou no 1, porque realmente são independentes esses tópicos, né, uns dos outros. Eu quero, então, juntamente com você, dar uma iniciada aí no tópico de número 3 da nossa lição. Você que está com a sua revista aberta, o tópico 3 já fala da imanência de Deus, né? Imanência de Deus. Então, você que está com a sua revista aí, a revista diz assim, ó, imanência, porque às vezes esse nome, muita gente está ouvindo, minha esposa mesmo durante a semana perguntou o título da lição, eu falei, ela falou, não, deve ser difícil, né, porque os nomes às vezes nos assustam, né, quando a gente ouve esses nomes, mas aí você vai dar uma olhada na revista e explica bem, olha só, imanência, qualidade do que é imanente, permanente, persiste, né, aquilo que persiste, que reside na própria essência do todo, pertence à substância de Deus, está envolvida com sua criação, né? Não porque ele precisa, mas porque a criação precisa dele, né? E como precisamos, né, irmãos? Como precisamos do nosso Deus Todo-Poderoso, não é verdade? Ele existe antes do mundo existir, sem a minha presença, sem a nossa necessidade do homem ou de sua criação, ele já existe. Mas nós precisamos dele, né? Então, isso é imanência, o Deus presente, o Deus
podemos dizer numa palavra que eu acho que nós cristãos não esquecemos jamais, né? Que acho que está no nosso coração, Emanuel, né? Emanuel, Deus conosco, na verdade? Amém? Essa palavra já define um pouquinho aí da imanência. Então, os irmãos observem que a criação permanece em seu Criador, porque não funciona sem Ele. Eu estou aí na revista, aí, no tópico 3, né, no iniciozinho. A criação não funciona sem Ele. Diz aí o dicionário, né, a enciclopédia de teologia do Champion, está na nossa revista aí, o teísmo admite a imanência de Deus, mas não identifica o mundo com Deus. Em outras palavras, a essência de Deus é distinta da essência do mundo. Amém? Então, os irmãos sabem que o que eu e você acreditamos e defendemos é o teísmo, né? É o teísmo. Diferente de outras ideias aí do mundo, o que nós seguimos é o teísmo. O teísmo, onde eu e você declaramos que Deus é o Criador, ou seja, o criacionismo, né, e também a imanência, que é isso aqui que nós estamos estudando, né? Porque diferente do teísmo com o deísmo, só muda a primeira palavra, né? Teísmo com deísmo. O deísmo acredita que Deus fez o mundo, fez o universo, que Deus é o Criador, acredita no criacionismo. Mas, no entanto, que Deus nos criou, deixou as regras, deixou tudo funcionando sozinho e vazou, foi embora, deixou o homem à sua sorte, né? Deixou o homem à sua mercê. Isso é o deísmo, né? Mas nós não somos contrários, nós acreditamos no teísmo, como está na nossa revista aí. O teísmo, nós acreditamos que Deus é o Criador, nos fez, deixou as regras, mas Ele continua no seu relacionamento conosco, né? Continua, né, conosco. Mas, independente, o teísmo ainda vai mais fundo aqui, se os irmãos tiverem prestado atenção, ele ainda diz que Deus está na sua criação, mas, no entanto, como diz aqui, né, a revista cristã, não identifica com o mundo. Por quê? Porque aí já entra aquela outra questão, né? Que Deus, Ele abomina o pecado, né? Então, aí, veja bem que Deus, Ele não é conivente com o pecado. Então, aonde tem o pecado, aonde tem a escuridão, ali a gente vê a ausência de Deus. Não significa que Ele não esteja, né? Deus está em todos os lugares, é a questão da onisciência, né? Deus está em todos os lugares, mas, no entanto, aonde há pecado, aonde há escuridão, aonde há trevas, é a ausência de Deus. É isso que o inferno é, né? O inferno, na verdade, Deus não está ali. Então, aonde Deus não está, tudo é trevas, tudo é negridão. Então, o teísmo acredita sim, e é isso que está aí na nossa revista. Amém? Então, 3.1 diz, você que está com a sua revista, nós já estamos no tópico 3, alguns irmãos chegaram depois, nós já estamos no tópico 3, né? Tópico 3, acabamos de ler aí sobre a imanência de Deus, e agora nós vamos ver o 3.1, que fala assim: a imanência de Deus significa que Ele está presente dentro da sua criação. Então, veja, irmãos, que Deus não está limitado a tempo ou espaço, né? Porque Ele é o Criador do tempo. O Criador, pois, preenche toda a criação com sua presença, mas sem se confundir com ela, né? É isso que cremos. Deus está tanto na sua criação que Paulo nos dá uma prova cabal, quando ele cita essa referência maravilhosa aí de 1 Coríntios 3, 16 e 17, né, que está na sua revista. Não sabeis, vós que sois templos de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Né? Então, aí Paulo, ele traz essa referência que conclui
aquilo que nós estamos estudando nesse ponto, a imanência de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Em outra referência, também de Paulo, e também aos Coríntios, só que lá no capítulo 6, verso 19, está na nossa revista aí, ele diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? É isso que o apóstolo Paulo, então, ele convoca nessa pergunta, faz essa pergunta para que eu e você possamos refletir, né? Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Que o Espírito Santo habita onde? Em vós. E nós sabemos que o Espírito Santo é Deus, Ele é uma pessoa, Ele é Deus. Por isso, o Deus Emanuel, Jesus falou: eu vou para o Pai, mas enviarei um que estará convosco até a consumação dos séculos. E a Bíblia diz, esse que estará conosco, da palavra Paracletos, mandarei um outro Consolador, né, Paracletos, da mesma essência, ou seja, o mesmo Deus, né, o Espírito Santo, que habita em mim, que habita em você, que habita no templo de Deus. Por isso, nesta manhã nós podemos dizer, né, que o Espírito Santo de Deus está em nós. Então, sendo assim, meus irmãos, eu olho aqui para baixo e posso ver Deus na sua vida, porque o Espírito Santo está aí, amém? Quanto também pode crer nisso, amém, irmãos? Cremos nisso, é nisso. Essa é a nossa doutrina, esse é o Evangelho, né? Isso é o que diz e nos ensina a palavra de Deus. Então, esse é o tópico 3.1. O tópico 3.2 diz assim para mim e para você: a imanência de Deus diz que Ele realiza parte de sua obra por intermédio das suas criaturas. Então, se no primeiro ponto aí do tópico 3 diz que Ele habita em nós, agora nesse segundo ponto diz que é Ele quem faz as coisas através de nós. Por isso que Paulo também vai dizer: quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Por quê? Porque eu e você, tudo que temos, irmãos, e somos, todos os nossos talentos que Deus entregou na minha e na sua mão, tudo isso nós usamos para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Aí diz a palavra, né, a sua inteligência, os seus dons, as suas habilidades humanas, né, está aí na nossa revista, aí no 3.2, Ele concedeu para mim e para você, para que, através disso, dessas habilidades, Ele pudesse agir no mundo. Na sua soberania, o Criador fez o ser humano, lhe capacitou para povoar, cuidar, lavrar, gerenciar a terra, sem contudo ficar indiferente ou inoperante no mundo, né? Deus realiza milagres sem a participação do ser humano, é verdade, Ele não precisa de mim e de você para realizar milagres. No entanto, como nós sabemos e estamos estudando nesse tópico 3, a imanência de Deus, Ele faz questão, né, de ter essa interatividade, Deus faz questão de Ele agir desta maneira, através de mim e de você. Então, mesmo Ele podendo fazer milagres, nós observamos na Bíblia vários exemplos, não é isso, meus irmãos? De que sempre Deus conta com a participação humana, não precisava, Ele não tinha interesse, Ele mesmo, né, Celestina, poderia ordenar aquele mar vermelho ali na frente de Moisés, né, na frente de todo o povo de Israel. Deus mesmo poderia ordenar e dizer, né, que abra-se o mar, ou o mar se abrir sozinho, mas, no entanto, Deus falou: Moisés, vai lá e faça, né, toque no mar, né, vai lá e diga, né, ordene. Então, veja, meus queridos irmãos, que Deus, né, aqui a revista vai dizer vários outros exemplos, falando aí também do azeite da viúva. Deus poderia dar o sustento para aquela viúva, essa viúva que está relatando em 2 Reis, no capítulo 4, né, onde os irmãos conhecem essa história desta viúva. Deus poderia sustentá-la, como Deus, de repente, sustenta Elias, né? Com Elias, Deus mandou corvos que trouxessem ali os alimentos, né, para Elias. No entanto, para a viúva, o Senhor usou um pouquinho daquilo que ela tinha, né? O que ela tinha? O que, irmãos?
Um pouquinho de farinha e azeite, né, pastor Juvenil? Dava para 2, aí já chegou o profeta, era 3, e mesmo assim, né, Deus falou, traz esse pouquinho, que nós vamos multiplicar esse pouco, e a Bíblia diz que multiplicou de tal maneira que só parou quando ela falou, né, acabou as vasilhas, né, então acabou, aí parou. Amém. Glória a Deus, maravilhoso. Então, esse ponto 3.2, né, dizendo que Deus sempre, irmãos, Ele pode fazer tudo o que Ele quiser, Ele é soberano, mas, no entanto, Ele escolheu assim, usar eu e você, usar aquilo que temos, né, para demonstrar a sua glória através da minha e da sua vida. Então, aí, você tem também, citando aí a transformação da água em vinho, né, aonde Deus usa ali o quê? Né, através, Jesus multiplica e aquele momento ali, ele transforma, né, a água em vinho, e aquela transformação maravilhosa, nós observamos que ele usou o recurso que eles tinham, né, usou tanto os odres, né, para conter a água, e usou também a água. Você ouve também aí, na revista, citando também a queda das muralhas de Jericó. Deus usou também do povo o quê? Qual recurso Deus usou do povo? Na queda das muralhas de Jericó. Eu quero a ajuda dos irmãos nessa ministração, né? A Celestina disse que não usou nada, o pastor está dizendo que foi às voltas, e eu quero refletir com você. Eu creio que Deus usou a voz, né? Deus usou a voz, mas também, se nós formos pegar o pastor... O pastor também está dizendo aqui, questão, quando eles dão a volta, eu acredito, pastor Juvenil, que se nós formos aprofundar, isso aí eles tiveram que ser o quê? Usar a obediência. O senhor também entende assim? A obediência é o quê? Ide e dai as voltas. Vai se eles ficam só paradinhos ali também e toca a buzina, né? Então, olha, a Celestina colocou mais um ponto a usar, a fé. Então, você vê que foi muitos elementos, né, pertinentes ao homem, não foi só um, né, vários elementos pertinentes ao homem, para que a muralha pudesse vir ao chão, não é verdade? Então, você vê que a gente vai pensando na história e vai surgindo aí muitas outras coisas que a gente vê que Deus, mesmo Ele mesmo fazendo tudo, mas Deus conta conosco, com aquilo que nós tivermos, né, e à disposição dEle. Veja, irmãos, ainda cita aqui a multiplicação dos pães, né, com Jesus Cristo. Na multiplicação dos pães, nós tínhamos ali um menininho, que tinha ali, né, apenas 5 pães e 2 peixes. Alguns estudiosos dizem que era um lanchinho que geralmente carregava uma pessoa, um lanchinho para uma tarde, né? Era um lanchinho só da tarde. Mas Deus usa aquele lanchinho da tarde para alimentar uma multidão, né? Então, é algo fantástico, maravilhoso, milagre, mas Deus usa os recursos que eu e você temos. Amém? Alguém aqui tem alguma coisa nesta manhã? Por isso que eu digo, ninguém chega diante de Deus de mãos vazias, irmãos. Você pelo menos, talvez você fala, poxa, mas eu cheguei aqui nesta manhã, não tenho nada, não tenho muita coisa, mas eu tenho certeza só de você obedecer aos nossos pastores, os líderes, o líder da escola dominical que te chamou para vir aqui, você falou, eu vou lá, né, na escola bíblica, vou dar a minha participação, vou estar ali. Essa atitude sua já demonstra, Deus já está observando e já fala assim, eu vou fazer um milagre na vida do meu filho, da minha filha, eu vou ministrar, porque ele deixou de dormir mais tarde, ele se esforçou, ele foi lá, alguma coisa você chegou nesta manhã para apresentar ao seu Deus, e Deus vai usar, meus irmãos, tudo aquilo que nós colocarmos à disposição dele, para que o milagre aconteça na sua casa. Quantos querem um milagre? Levante a mão e diga, Deus, eu estou aqui mesmo com pouco, Senhor. Mesmo com pouco, eu estou aqui, que o Senhor possa ministrar um milagre na minha vida e na minha família. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, né? Meus queridos,
Sendo assim, nós encerramos esse 3.2 e vamos aqui no 3.3. Quero convidar você a dar uma olhada comigo aí agora no 3.3. E não sei se o irmão espalhou algum microfone por aí, que se tivesse espalhado, eu ia pedir para ler. Tem? Pode pedir alguém para ler o 3.3 para nós? Lê o tópico 3.3. Pode fazer a leitura. A imanência de Deus deve... Não está funcionando. Tá. Pode. A imanência de Deus deve despertar-nos para relacionamento. É importante estarmos sempre trazendo à mente que o Criador decidiu revelar-se ao ser humano e deseja relacionar-se com o mesmo. Em sua pregação em Atenas, o apóstolo Paulo, como comentado por Simon, esse nome é meio difícil, diz que Deus expressou um propósito duplo para a raça humana: habitar na terra e buscar a Deus. Esses propósitos estão interrelacionados. Esta terra implica buscar a Deus. Em outras palavras, a segunda frase é uma explicação da primeira. Deus criou o homem para que o adore, e assim a iminência de Deus deve despertar-nos ao interesse e à busca por conhecê-lo e relacionar-se com ele, conforme revelado nas Escrituras Sagradas. Amém, meus irmãos? Então, vocês viram aí, né, nesse 3.3, né, se no 3.1a fala do Deus conosco, né, o Deus que se relaciona conosco, no 3.2 fala do Deus que nos usa, e aqui no 3.3 fala que essa imanência deve despertar eu e você a termos relacionamento com Deus. Diferente do 3.1, que no 3.1 Deus ele dá o primeiro passo em direção a mim e a você. E esse primeiro passo no Deus conosco, João 3,16, porque ele amou o mundo, né, de tal maneira que ele provou, ele não só amou de boca, mas ele provou fazendo o quê? Enviando o seu Filho. Por isso, o Deus conosco. Deus dá o primeiro passo, mas aqui também no terceiro momento, nesse 3.3, diz que se Deus dá esse primeiro passo, ele agora espera uma resposta humana, e nessa resposta humana, que eu e você possamos ter então aqui a nossa devoção, nosso momento com Deus, porque ser cristão não é simplesmente só estar na igreja, somente estar fazendo parte de uma religião, mas ser cristão é querer estar com esse Deus imanente, esse Deus conosco. Ser cristão é você tirar tempo de qualidade com o seu Deus. É isso que está dizendo aqui o 3.3, né? Que ele tem, então, dois objetivos, né? Dois objetivos, dois propósitos, né? Então, habitar na terra, ou seja, estar aí prontinho, a que eu e você possamos acessá-lo. Deus não é aquele que está inacessável, ele está acessível a mim e a você. E se ele está acessível, então, nesse segundo momento, é necessário que eu e você possamos adorá-lo, né? E quando nós fazemos isso, a adoração não é só cantar, mas a adoração envolve tudo aquilo que eu e você fazemos, seja para a glória de Deus. Deus o criou para que o adore. Deve despertar a isso o relacionamento com o nosso Deus. Amém, irmãos? Esse é o tópico 3, então, da nossa lição, né? Nós vamos agora ao tópico 2 da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Tópico 2, você que está com a sua revista, pode então, comigo aí, dar uma olhada agora em outro atributo de Deus, a transcendência de Deus. Então nós vamos ver aí, transcendência, essa palavra também parece difícil no primeiro momento. Eu acho que agora imanência, todo mundo já vai sair aqui dessa manhã. Sim, meu amado. Pode.
Pode, cadê o microfone? Ela está chegando aqui para o senhor, ó, microfone. Eu achei interessante esse título 3:3, ó. A imanência de Deus deve despertar-nos para o relacionamento. Não falou só com Deus, não. Relacionamento. Primeiro, é claro, foi bem exposto aí, com o Senhor, está próximo dele, relacionamento com o Senhor. E segundo, com o próximo. Porque nós somos luz do mundo. Se a luz não sair, os que estão nas trevas não vai ser atraído pela luz. As pessoas lá que estão nas trevas, foi disso aí, precisa ver Jesus em nós, e Ele é a luz. E a luz é através da palavra, que é lâmpada nos nossos pés, luz para os nossos caminhos, e a espada do Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nós devemos sair, ter um relacionamento, não só com a igreja, não só com irmãos, só com irmãos. Não é isso que Jesus disse. Ide. Então essa é a palavra que eu senti, o Espírito Santo pediu para a gente dar também, para complementar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Então, graças a Deus, né? Que eu espero que ninguém saia com dúvida. Obrigado aos irmãos pela participação. A imanência, o Deus conosco, e esse Deus está em nós, justamente por isso que o nosso pastor acabou de falar. Esse Deus está em nós para que, através de nós, né, Ele possa ser glorificado, né? E aí também nos relacionamentos com as pessoas, né, irmãos? Então, essa é o atributo de Deus, da imanência. É tão importante Deus estar em nós, porque nós só vamos em direção também àqueles que Deus ama, né, como o pastor falou aqui, ao relacionamento com o próximo, quando realmente esse amor de Deus é colocado em nós, né? Então, se esse amor de Deus estiver na minha e na sua vida, tivermos relacionamento com Deus, nós vamos ser incomodados a fazer o propósito do nosso Pai aqui na terra, né? Meus irmãos, o tópico 2, a transcendência de Deus. Então, se a primeira palavra nós demos para entender aí sobre a imanência, agora nós vamos entender a transcendência. Está dizendo aí na revista, é a qualidade ou estado de transcendente, né? É conjunto de atributos do Criador que lhe ressaltam superioridade. Então, você pode aliar transcendência com superioridade, mas essa superioridade em relação à criatura. Ezequias Soares, né, que escreveu aí essa teologia sistemática pentecostal, ele diz: a transcendência denota que Deus é um ser não pertencente à criação, transcende a toda a matéria e a tudo que foi criado. Ele é independente e está nesse sentido separado da sua criação, haja visto existir antes da fundação do mundo. Então, a transcendência, eu acredito que os irmãos então entenderam aqui, porque se toda a criação foi feita por Ele, né, Ele é antes desta criação, então Ele é superior a qualquer criação. Então é isso que vai dizer aí sobre a transcendência. Ele é maior do que qualquer criação, porque Ele é o Deus Criador, né? Amém, meus irmãos? 2.1, a transcendência de Deus significa que Ele é infinitamente superior à sua criação. Ele é divino, é singular, né? Diferente de qualquer uma das suas criaturas. Isaías, né, o profeta Isaías vai citar textos muito conhecidos a nós. Os irmãos lembram, ali no capítulo 6, né, fala que Isaías, no ano da morte do rei Uzias, né, ele viu um alto e sublime trono, né, é o que está dizendo aí na nossa revista, está na sua revista, um alto e sublime trono exaltado, elevado. E aí, quando eu vejo aqui Isaías também, eu me reporto também ali em Apocalipse, né? Quando a gente vê João escrevendo ao Apocalipse, ele também, quando está diante daquele trono de Deus, aquele grande trono de Deus, ele vê os 24 anciões, ele vê todo aquele mover ali no Apocalipse, João cai de joelhos, né? Entendendo assim como Isaías, né? Sou um homem pecador,
um homem puro, assim como Isaías também cai diante do trono da soberania, da superioridade de Deus. João também, né, ele tem essa mesma reação diante do trono de Deus. Então, acredito que todos nós, né, se tivermos um vislumbre, não vermos o trono, mas um vislumbre do que é esse trono de Deus, todos nós tememos diante da superioridade desse nosso Deus, né? Uma grandeza inalcançável, diz aí a nossa lição. Diante dele se dobrará todo o joelho. Foi o que fez Isaías, foi o que fez João, e é o que faz eu e você. E eu tenho certeza que todo cristão que tem ideia dessa grandeza desse trono também, ele se, né, inclina, ele se dobra diante da grandeza desse Deus, né? Toda língua diante de, todo joelho se dobrará e toda língua, né, confessará, né? Diz aí, por ele jurará toda língua, Isaías 45, 23. Tópico 2:2, irmãos, diz assim: a transcendência de Deus revela que os seus pensamentos e os seus caminhos são mais elevados do que o das suas criaturas. Também aqui o autor da revista, ele vai usar também Isaías, que cita aquele texto muito conhecido de todos nós, Isaías 55. Acho que todo mundo sabe de cabeça, né? Porque os pensamentos de Deus, né, são mais altos do que os nossos, né? As intenções dele é melhor do que a nossa para nós mesmos. É isso que vai dizer Isaías. Então, irmãos, aqui o comentarista da lição termina dizendo no 2:2, nós somos o barro, ele é o oleiro, somos feitura das suas mãos, porque Deus, por ser transcendente, tudo dele é maior, né? Os seus planos, seus projetos, as intenções para mim e para você, tudo é maior do que as nossas, né? Isso que vai dizer aí sobre a transcendência de Deus nesse 2:2. O 2:3 vai revelar para mim e para você que a transcendência de Deus esclarece que Ele está nos céus e nós na terra. Amém? Tanto é que quando os discípulos perguntaram para Jesus, ensina-nos a orar, porque estava aquela questão do contexto, porque Jesus estava dizendo assim, vocês têm pouca fé, né? Vocês têm pouca fé e tal, diante de vocês está a oportunidade de vocês fazer as obras de Deus, e aí eles percebem o tanto que a fé é pouca, a fé é fraca, né? Os discípulos, tanto é que pedem mais fé para o Senhor nesse contexto, e aí eles pedem, Senhor, nos ensina a orar, e Jesus então, ele ensina a oração do Pai Nosso, e essa oração do Pai Nosso, ela ensina a mim e a você também, nas nossas orações, a orar, dizendo, Pai Nosso que estás no céu. Amém? Amém, irmãos? É o nosso Pai, o nosso Deus, por isso Ele é transcendente, Ele é maior do que tudo e todos, né? Então, vale a pena nós servirmos a esse que é grande, poderoso, não só existe além do tempo, mas transcende, é um ser infinito, sem início, sem fim, também existe acima e além de toda a criação, transcendendo-a. Então, as coisas criadas nem limitam e nem contêm o Criador de todas as coisas, uma vez que são finitas. Deus é totalmente outro, aquele que está acima de toda a criação, né? Mas não significa que Ele não possa estar entre o seu povo como seu Deus. Já citamos esse texto aí de 2 Coríntios 6,16, né? Somos templos de Deus e o Espírito Santo habita em nós, em mim e em você. Amém, meus irmãos? Então, está aí, nós aprendemos sobre a imanência e a transcendência de Deus, e os irmãos viram que não é difícil, às vezes as palavras podem nos assustar em um determinado momento, mas são atributos de Deus, que esses atributos são muito importantes nos nossos relacionamentos. Se a transcendência mostra da ideia de que o outro atributo, que Deus é todo-poderoso, Ele é todo-poderoso por quê? Porque Ele é transcendente, Ele está acima da criatura, acima da criação. Se Ele está acima da criação, Ele tem poder para fazer o que quiser, né? Esse é o Deus que eu e você servimos. E se Ele é
imanente significa que ele é grande, mas ele é grande e também, né, de tal maneira se relaciona conosco, que está acessível a nós. Essa é a doutrina evangélica, é a doutrina que, se eu e você entendemos esses atributos de Deus, nós podemos ter mais certeza e pisar em terrenos mais sólidos e firmes do evangelho do nosso Deus. E agora, sendo assim, irmãos, se vocês entenderem aí o tópico 2 e 3, eu vou aqui agora para o tópico primeiro, né? Meu tempo já está corrido. Vou aqui para o tópico primeiro, onde nós vamos falar sobre a sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Então veja, na sua revista aí também, você que está com a sua revista na mão, o dicionário de Strong, né? O dicionário grego de Strong vai usar a palavra para sabedoria, a palavra sofia, né? Designado aí de sofos, né? A palavra sofia, que significa sabedoria divina, incluindo as noções de habilidade infinita, discernimento, conhecimento, pureza. Então, vai além de conhecimento, pois se refere à utilização das informações de forma perfeita, visando cumprir o seu propósito com a participação plenamente harmoniosa de seus atributos. Então, veja que Deus, por ser sábio, Ele sabe utilizar a sabedoria de maneira perfeita. É isso que vai dizer aqui esse início aqui desse primeiro tópico sobre a sabedoria. Agora nós vamos aí para 1.1, que fala da sabedoria de Deus é uma perfeição pessoal. Quem pode fazer a leitura aí desse 1.1 para nós? A sabedoria de Deus é uma perfeição pessoal. Tá, irmão? Lá atrás já achou. A sabedoria de Deus é uma perfeição pessoal. A sabedoria de Deus não foi adquirida, Ele é a própria sabedoria. O salmista disse: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizestes com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Salmo 104, 24. Jó disse: com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Jó 12, 13. Paulo disse: ao único Deus, sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Romanos 16 e 27. Daniel disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Daniel 2, 20 e 21. Amém. Nada melhor, né, o tópico 1.1, nada melhor do que a explicação desses grandes homens de Deus. Né? Aqui, na verdade, quando o comentarista está fazendo isso, ele fala que a sabedoria de Deus é a perfeição pessoal. Não foi adquirida, ou Deus tem a sabedoria maior do que tudo e todos, e aí ele vai citar o salmista, vai citar Jó, Paulo, né, Daniel, e a melhor coisa que você faz para afirmar algo é você citar grandes homens de Deus, né, que vai referenciar sobre a sabedoria de Deus, e é isso que ele está fazendo aqui nesse 1.1, ficou muito claro, né? Não tem dúvida, realmente essas lições são bem explicativas, muito boas, e eu tenho certeza, irmãos, que nessa manhã você entendeu que a sabedoria de Deus é uma perfeição pessoal. Mas o 1.2 diz que a sabedoria de Deus se manifesta na criação e no plano da redenção. Essa sabedoria de Deus, Ele vai dar provas para mim e para você, principalmente. Claro que Deus, ele já deu provas em todas as coisas dessa sabedoria dele. Desde a primeira lição que nós estamos tendo nesse trimestre, já vem demonstrando a sabedoria de Deus, na é verdade? Mas o comentarista pegou duas coisas que é muito forte para nós, que é a questão do plano salvífico, né, de Deus, né, plano da redenção, e a questão também da criação. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Realmente são duas coisas que
confirmam de que nenhum cientista, nenhum ser humano, filósofo ou ateu pode contestar realmente essas duas coisas. As pessoas olham para a criação e não têm respostas, pensando, o que está por trás disso? Mas eu e você sabemos o que está por trás, é o Deus sábio, né, o Deus que tem toda a sabedoria para criar o mundo, criar as coisas. Nós olhamos para o ser humano, a pessoa começa a estudar o corpo humano, né, a pessoa vai fazer aí a área de biológica, e ele fica estupefato diante da grandeza que é o corpo humano. Mas não é só o corpo humano, você vai estudar até mesmo os animais. As pessoas que vão estudar os animais ficam realmente boquiabertos com a grandeza do reino animal, e aí vai a imensidão das coisas. Se nós formos falar do universo, formos falar de cada criatura, cada criação de Deus, tudo isso demonstra a sabedoria tremenda de Deus. E o plano salvífico do qual eu e você também temos hoje a oportunidade de, por causa desse plano, podermos dizer que Ele é o nosso Salvador. Não é verdade, irmãos? O tempo está corrido, irmãos, e eu quero encerrar, então. 1.3, Deus é a fonte inesgotável de sabedoria. Deus é a fonte inesgotável de sabedoria. Dá uma olhada comigo aí, nesse 1.3, que diz que somente Deus pode conceder sabedoria aos homens. Ele é fonte inesgotável. Tiago diz, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, Tiago 1,5. Para compreendermos a vontade de Deus e andarmos nos seus caminhos, precisamos de muita sabedoria, sabedoria que vem do alto. Fora disso, ela é terrena, animal e diabólica, não é verdade? Então, fora da sabedoria de Deus, ela é realmente terrível. E eu, para concluir, acredito, irmãos, que quando nós falamos dessa grande sabedoria de Deus, uma pessoa, aqui mesmo o comentarista, ele citou, né, ao dar testemunho da sabedoria de Deus, um dos personagens que ele citou foi Jó. Eu acho importante, quero dar uma olhada com você aí, só para mim terminar a minha fala, em Jó. Jó realmente ele traz algo sobre a sabedoria de Deus, que pode ser o resumo para mim e para você, de tudo que nós aprendemos aqui nesta manhã, e eu quero convidar você a dar uma olhada comigo aí, Jó 28, até porque os irmãos sabem que Jó, segundo os estudiosos, Jó foi o primeiro livro a ser escrito. Não foi Gênesis. Muita gente tem a Bíblia e pensa que o primeiro livro escrito foi o livro de Gênesis. Mas, segundo os estudiosos, o livro de Jó é o livro mais antigo que nós temos escrito sobre a face da terra. Isso é tão interessante que Jó, ele já falava dessa sabedoria de Deus, né? Dessa sabedoria de Deus. E Deus é tão maravilhoso em sua sabedoria que coisas que os homens descobriram há pouco tempo, Jó, como o primeiro livro da Bíblia, Deus é tão poderoso nos seus feitos, que ele falou, vou colocar o primeiro livro lá, só para que o homem saiba que ninguém, né, descobriu nada antes de eu revelar as coisas para os meus filhos. E Deus já revelou isso para Jó como o primeiro livro da Bíblia Sagrada, né? E aí Jó 28, ele fala aí da sabedoria de forma fantástica. Para concluir aqui, meus irmãos, minha fala, que já estou avançado, quero voltar para os nossos irmãos. O Jó 28, você observa, então, que Jó, ele escreve assim, para nós, não é? Na verdade, há veios de onde se extrair a prata, o ouro, pode? Hã? Não, mas eu já vou encerrar. Então, irmãos, Jó 28, diz assim, há veios de onde se extrai a prata e o ouro, né, e lugar em que se derretem, né? O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o metal. Então você observa nesse primeiro verso, aqui que Jó, esse Jó 28, eu quero aqui antes de trazer essas explicações rápidas para os irmãos, Jó ele divide em 3 etapas sobre a sabedoria. Do verso 1 ao verso 14,
Jó vai explicar para nós que o homem, ele tem os seus feitos e as suas ações aqui na terra. Jó vai explicar para mim e para você que o homem, nesse primeiro verso e segundo verso, ele diz que o homem ele é tão sábio que ele extrai prata, é sábio no que ele pensa, né? Ele extrai prata, ele extrai ouro, ele tira o ferro da terra, olha só, da terra. Aqui Jó está revelando algo que os homens foram descobrir há pouco tempo, que a nossa terra, lá no fundo dela, tem ferro derretido. Há pouco tempo que os homens descobriram, mas Jó, como o primeiro livro, ele já revelava aqui que o homem tira o ferro da terra. Então, Jó vai revelando coisas sobre esse Deus, coisas tremendas, né? No verso 1 e 2 ele diz esses aspectos da mineração, mas quando você vai ver aí o versos 3, né, para frente, ele vai dizer assim que o homem pôs fim às trevas, até a extremidade ele esquadrinha, procurando pedras na escuridão e na sombra da morte. Eu vou explicar esses outros versos para os irmãos. Na sequência, Jó vai dizer que o homem, ele vai nas cavernas e ele abre túneis, e ele abre passagens, e ele vai explorando, ele se torna um explorador, e ele vai explorando, e aqui Jó chega a dizer que o homem, ele pisa em lugares que até mesmo os animais não foram. É isso que Jó vai dizendo. É isso que Jó vai dizendo na sua argumentação, pastor Juvenil. Aquele minerador lá, no Chile, aquela vez, no Chile, ele estava lá na profundeza lá, para tirar de lá, teve que fazer o quê? Teve que furar um buraco e fazer uma agulha lá, uma coisa, uma passagem para tirar ele de lá, porque estava atrás disso aí. É isso mesmo. Então, olha que coisa, além do homem, pastor Juvenil, fazer essa exploração, cavando buracos, diz aqui no verso 5, Jó revelando para nós, que o homem, ele ara a terra e dela tira o pão, planta ali o trigo e tira o pão, olha que coisa maravilhosa, Jó vai revelando, e aí ele vai revelando no verso 6, que da terra o homem tira pedras preciosas, e ele vai dizendo para nós assim, no verso 9, ele estende a sua mão contra o rochedo, revolve montes desde as suas raízes, dos rochedos faz sair rios, de onde não tem água, o homem faz sair água. Não é verdade? Hoje a tecnologia está tão grande que fura poços, né? Então, Jó vai revelando para nós aqui o que o homem faz, as invenções, os feitos mirabolantes que o homem faz para sobreviver. E tudo isso é muito bom. Essa tecnologia, todos os aspectos administrativos são muito bons. Mas chega no verso 12, olha só comigo aí, no verso 12, Jó fala assim, mas onde se achará a sabedoria? E onde estará o lugar da inteligência? E aí Jó mesmo responde no verso 13 e 14, né? Ele diz assim, o homem não lhe conhece o valor e não se acha na terra dos viventes, não tem na terra a sabedoria, e ele ainda diz mais no verso 14, o abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Amém, irmãos? Então, nesses primeiros 14 versículos, o que Jó está dizendo? No que Jó está dizendo para mim e para você, que a sabedoria não está entre nós. Sabedoria não é escavada. O homem pode escavar, o homem pode procurar, mas a sabedoria não é escavada. É isso que ele vai dizer nesse primeiro momento, nesses primeiros 14 versículos. Mas não é só isso. Alguns irmãos pediram oportunidade, só vou concluir aqui, já abro para os irmãos. Ele vai dizer aqui também, a partir do verso 15 até o verso 19, ele vai dizer que a sabedoria não pode ser comprada. Se primeiro ele diz que ela não pode ser escavada, depois Jó diz que ela não pode ser comprada. Dá uma olhada comigo aí, verso 15 em diante, não se dará por ela ouro, não se pesará a prata, o câmbio, nem se pode comprar por ouro fino, está no verso 16, e nem pelo precioso onix, nem pela safira,
Com ela não se pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor do que os rubins. Não se igualará o topázio da Etiópia, e nem se pode comprar por ouro puro. Então veja bem que aqui Jó está dizendo: a sabedoria não pode ser escavada, a sabedoria não pode ser comprada. E no final, o verso 20, Jó diz: então de onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? E aí então Jó revela para mim e para você, do verso 21 em diante, ele vai dizer: sabedoria está encoberta aos olhos de todo vivente, e oculta as aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Todo mundo sabe o tanto que a fama da sabedoria é grande, né? E quem que entende o caminho da sabedoria? Verso 23, Deus entende o caminho da sabedoria, e Ele sabe o seu lugar. Por que que Deus entende? Porque Ele vê a extremidade da terra, e vê tudo que há debaixo dos céus, aleluia! Por isso a transcendência de Deus, como Ele vê, Ele sabe aonde está a sabedoria, amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Aí mostra algumas coisas que Deus fez, Ele deu peso ao vento. Quem pode dar peso ao vento? Deus dá peso ao vento. Ele sabe, Ele tomou a medida das águas, Ele sabe, quanto de água existe sobre a face do universo. Quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então a vi e a manifestou, e estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Como Deus sabe aonde está a sabedoria, Deus fez questão de fazer o quê? 3 coisas. Dá uma olhada comigo no verso 27. Deus a manifestou, Deus a estabeleceu e Deus a esquadrinhou. Amém, meus irmãos? Quem foi manifestado para nós? Vindo à plenitude dos tempos, Deus manifestou o seu Filho, Jesus Cristo. Ele é a própria sabedoria. A sabedoria, irmãos, ela é encarnada, ela é uma pessoa, ela é Jesus Cristo. Amém, meus queridos irmãos? De acordo com Jó, de acordo com Provérbios 8, de acordo também com Eclesiastes. Eclesiastes começa falando da dificuldade da vida. Eclesiastes, o pregador, ele começa falando que tudo debaixo da terra é vaidade, tudo é difícil no seu ciclo, mas ele termina o livro de Eclesiastes dizendo que no fim da vida, a melhor coisa que eu e você temos que fazer é o quê? É adorar o nosso Criador. Quantos podem adorar o nosso Criador nessa manhã? Glória a Deus, aleluias, louvado seja Deus, porque a sabedoria não se adquire em livros. Hoje no nosso meio, irmãos, a cultura humana, mundana, ela veio tanto para dentro da igreja, que as pessoas acham que a sabedoria ela pode ser comprada. E aí começa a fazer cursos, nada contra, nós temos que fazer quando podemos. Os irmãos sabem que não só eu, mas vários outros nossos irmãos que Deus tem usado, estudam, fazem cursos, mas a sabedoria não pode ser comprada em cursos, em estudos, em livros. Hoje as pessoas pensam assim: eu preciso compartilhar um pouco da minha sabedoria, e aí muitos se tornam o doutor Provérbios, muitos se tornam o doutor Eclesiastes, muitos se tornam o senhor sábio, ou sábios em Jó, e fala: eu vou até escrever livros. Quantos livros hoje não são publicados? Pessoas pensam: eu vou escrever livros para compartilhar a minha sabedoria. E até tem que se escrever mesmo, irmãos? Eu mesmo disse aos irmãos, terminei o meu, só não publiquei ainda, falta de grana, viu, irmãos? Fica 15 mil para fazer os livros. Então a grana falta, Os irmãos orem aí para Deus mandar o recurso. Já escrevi a minha parte, o que Deus me deu, já está tudo, formatadinho,
Falta só a grana, 15 mil reais para fazer 1000 cópias. Então, é importante nós sermos usados por Deus nos talentos. Nós estudamos nessa lição. Deus vai usar os meus e os seus talentos. É importante, mas nada disso é sabedoria. Porque sabedoria, ela não pode ser o quê? Comprada. Se eu comprar sabedoria, ela não é mais de quem? De Deus. Porque quando alguém compra alguma coisa, pastor, ela é minha, não é? Se eu pegar, estudar e escavar, como diz Jó, escavar, estudar, fazer curso e falar, não, agora eu sou o senhor provérbios, sou o senhor sábio, eu sou dono da sabedoria. E a sabedoria não tem dono, a sabedoria é só de um, a sabedoria é uma pessoa, a sabedoria é Jesus Cristo. Por isso, Tiago diz, Tiago 1,5, porque tem muita gente que também cita Tiago 1,5, mas ele lê de maneira rápida e interpreta rápido, porque muita gente no nosso meio, por causa da cultura humana, ele fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá. E ele pensa, estou precisando ser mais sábio, vou pedir sabedoria a Deus. Mas só que você tem que ler o contexto. Por que Tiago fala que nós estamos precisando de sabedoria? Nós explicamos esses dias aqui, nas terça-feira, o pastor trouxe os estudos sobre Tiago. Sabedoria no contexto de Tiago é uma sabedoria para que nós possamos viver o Evangelho como cristão verdadeiro e que a glória de Deus possa se manifestar através da minha e da sua vida, através das nossas ações, que sejam ações sábias, ações que glorifiquem a Deus, ações que louvem a Deus. Sabedoria no livro de Tiago não é sabedoria para mim dizer, eu sou o dono e agora eu vou vender e vou ficar rico. Não, a sabedoria, pastor, é para que Deus olhe para mim e para você e fale assim, eu estou vendo Cristo na vida do pastor, eu estou vendo Cristo na vida da missionária, eu estou vendo Cristo na vida do irmão. Alguém tem falta de sabedoria para viver o cristianismo e para que a glória de Deus se estenda sobre a sua vida, peça a Deus que Ele dá. Quantos querem nessa manhã para que você seja um cristão verdadeiro? Levante a mão e diga, Deus, me dá dessa sabedoria, amém? Sabedoria do alto, Ele tem, Ele é dono, esse atributo é de Deus. Por isso, irmãos, eu concluo esta lição dizendo para vocês que se a sabedoria de Deus e a sabedoria de uma pessoa, e você quer ser uma pessoa sábia para a glória de Deus, é necessário o terceiro atributo, que é a imanência, pastor Aldemiro. A imanência serve para nós relacionar com Ele. Então, pastor Zé de Moraes, eu só vou ter a sabedoria sendo vazada através de mim, a sabedoria só vai ser, as pessoas vão olhar para mim e ver a sabedoria saindo de mim, não porque eu a tenho, mas é porque Ele está em mim, mas é porque Deus deseja ter relacionamento comigo e com você, é porque Ele quer estar em nós, e se eu e você somos templos do Espírito Santo, vai fluir sabedoria de Deus, da minha e da sua vida, amém? Louvado seja Deus, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, irmãos, eu vos agradeço, peço perdão, somos falhos, mas que Deus possa te ensinar um pouco mais. E também quero pedir perdão, muitos irmãos queriam levantar a mão, mas talvez o que eu fui falando aqui no decorrer das horas, talvez explicou aquilo que você queria falar. Porque quando o Jó traz o argumento, ele começa lá do começo, né? Talvez explicou o que você queria. Se não, me perdoe por não ter aberto a oportunidade, meu tempo já venceu bastante. Deus abençoe, viu? Amém, irmãos? Obrigado, pastor Ney, por essa aula muito boa. É um tema muito interessante, muito importante, que a gente consegue ver, quando a gente fala aqui da transcendência e da sabedoria de Deus, que a gente vê o tanto que nós relembramos, o tanto que nós somos pequenos, mas mesmo assim, pela imanência de Deus, nós podemos estar junto com esse Deus que é tão grande, maravilhoso. Então, irmãos, a próxima lição de número 11, nós vamos estar falando sobre a soberania, imutabilidade e eternidade de Deus, e vai ser o nosso pastor Walter que vai estar
dando essa lição. Então, peço que também todos os irmãos venham estar juntos no próximo domingo, ter a escola cheia, para a gente estar aqui aprendendo mais e mais. Amém? Eu devolvo para o pastor Walter para dar a conclusão e encerramento. Pastor Juvenil. A paz sobre os irmãos. Vamos mudar um pouco aqui da sabedoria, vou explicar aqui a lição. Quando o apóstolo Paulo, está a nossa lição aí. Quando o apóstolo Paulo chegou em Atenas, estava ali somente pessoa indouto, não é isso? Pessoa que não tinha nem um anel no dedo, não é isso? Hã? Quando ele chegou ali em Atenas, aí só estava reunido só doutor da lei daquela época. Só tinha doutor, só graduado. Olha aí o que aconteceu. Quando ele percebeu, chegou lá, andando pela cidade, Deus daqui da terra espalhado na cidade inteira. O que ele fez? O que ele achou naquela cidade? Achou um altar dizendo, ao Deus desconhecido. Aí ele chegou lá e foi expor lá o Deus desconhecido para aquele povo, porque eles não conheciam. Por que é que o casal briga, discute? Não bate. O temperamento não tem domínio próprio, não dá conta de reter as palavras, não dá conta de dar marcha ré. Isso é sabedoria. Que nós estamos vivendo é que se o casal não vive bem, o reino do céu também não está bem, não. É ou não é? Então, irmãos, ali chegando ali, começou a estar lá os doutores da lei. E ele chegou, então, foi ensinar ao Deus verdadeiro, dono da sabedoria. Eles tiveram que se curvar diante dele, porque ele foi falar de um Deus que tinha formado aquele sábio, era dono daquele sábio. Ele foi falar da sabedoria de Deus. Eles não conheciam, eles tiveram que dobrar o joelho. A lição nossa está falando aí. Não é Isaías que falou isso aí? Todo o joelho dobrará? Parece que é Isaías 45 aí. Está na nossa lição. Que todo o joelho vai dobrar diante, toda a língua vai confessar que Deus é Deus. Está na nossa lição aí. Então, irmãos, aí o problema discorda na família, falta de sabedoria. Porque se entender que a sabedoria nossa aqui, aí tem uma palavra aí que implica. A minha vida implica, a minha vida terrena aqui, o meu corpo implica a minha entrada lá no céu. Isso é sabedoria. Ela implica, porque se eu vivo mal aqui, jamais eu vou entrar no céu. Jamais. Então a palavra implica. Então nós sabemos que Deus é o Deus da sabedoria. Vimos aí que Jó, foi lido aí o capítulo 28, e descorrendo aí. Então não compre, irmão, não adianta. Se a sabedoria para entrar no céu fosse comprada, tadinho dos pobres, né? Tadinho de mim, de você. Acho que não tem ninguém rico aqui. Acho que o melhorzinho aqui é o pastor
a Neir, né, mais graduada aí, ó. Aí, entre nós aqui, acho que eu conheço todos aqui, acho que é o mais graduado aqui em bens é ele. Então, irmãos, se a sabedoria fosse comprada para entrar no céu, não, a África quase em peso ia ficar na face da terra. Porque só tem pobreza. A Índia, na Índia, quem é rico mesmo, e o pobre é pobre mesmo. É uma diferença muito grande lá de um rico para o pobre. É uma coisa terrível, terrível. Acho que é o país mais diferenciado do mundo é a Índia. Acho que nem os comunistas lá, eles é mais unidos do que o povo lá na Índia. Mesmo os comunistas lá na China. Eles é mais dividido, porque o que é rico mesmo, o que é pobre mesmo. Na Índia e na China é a maior desigualdade do planeta, social, a maior desigualdade social do planeta. Vocês já viram ultimamente aí, falando de sabedoria, vocês já viram aqueles palafitas lá no Amazonas, lá no Recife? Vocês viram essas reportagens? Mostrando as pobrezas aí, com esse negócio, auxílio emergencial. Aí vocês viram aí que apareceu mais da metade da população do Brasil queria auxílio. Não que todos precisavam, né? Porque muitos é ambicioso, né? Quer mais. Muitas pessoas receberam sem precisar. Essa é a realidade. Mas nós temos aí quase 50% do nosso país é pessoa que necessita mesmo. Então, pessoa necessitada. Trabalha para poder sobreviver. Trabalha para sobreviver. Aí Deus, então, vem para nós procurar, então, entender isso aí, irmão. Entender que o apóstolo Paulo, então, ele foi ensinar para aquele povo o que é a verdadeira sabedoria. Para aqueles sábios entendidos daquela época. Então, basta nós. Eu já bati de frente com pessoas grandes aí. Já desafiei eles. Vieram na minha porta e eu desafiei eles. Com a palavra de Deus. Mostrei para eles a realidade da vida. O Salmo 24. Salmo 24 lá não fica nada para o homem. Nada. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. É o versículo 1. Do Senhor é a terra, o mundo e aqueles que nele habitam, no mundo. Então não sobra nada para nós, é dele, não adianta não. O homem pode adquirir o que for aqui. Quem é rico demais, já veio ter muito filho, igual esses artistas aí, tem filho demais, não é isso? Mas não que briga que vai ficar. É sábio? Não é sábio. Que Deus possa abençoar nesta manhã, foi muito bem explicada a lição, né? Deus correu em todos os textos. Mas, irmão, tenha sabedoria. Convivência com o próximo. Ultimamente eu tenho sido desafiado, mas eu tenho vencido. Sabe por quê? Que as minhas palavras, eu peso as minhas palavras para falar. Eu peso ela primeiro. Se ela vai me ofender, eu vou ofender o meu próximo. Se a palavra que eu vou falar vai me ofender, vai ofender a pessoa, eu peso ela. Se ofende a pessoa lá, vai me ofender também. Então, irmão, peça sabedoria. Tiago lá, dá o endereço para vocês lá. Amém? Deus abençoe. Pastor Valdo com o término e os anúncios. Essas lições são muito maravilhosas. Basta você estudar, basta você procurar entender a vontade de Deus na sua vida que você vai aprender. O tempo aqui não dá, que é muito rica. Tem muita Bíblia aqui nas revistas. Não pode ninguém reclamar que tem muita Bíblia, muito bem elaborada. Aí as pessoas não entendem, não querem aprender. Quantos aqui que não tem revista? Quantos aqui que não tem revista?
Não dá o sinal não, que às vezes fica envergonhado, né? Mas pensa em você aí. Isso é sabedoria. Não precisa falar, não. Você não tem revista, então pensa, se eu preciso adquirir, viu? Só isso, adquira a revista. Baratinho demais, muito barato. Quanto tá, Moraes? Quanto? Não, quanto está o valor? R$11. R$13. Divide isso aí para 3 meses. 2 Coca-Cola ainda passa o valor da revista. E você toma uma vez 2 por dia. E adoece. Você sabe que só tem soda. Só tem soda para corroer você por dentro. E é por dentro, vai de lá de dentro que vai saindo a doença. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Deus abençoa toda a composição aqui da Escola Bíblica Dominical, começando pelo superintendente, estendendo aí ao Absen, mais o Alexandre. Deus continue abençoando. Cada um dos irmãos que tem esse esforço de vir, convidem. Nossa escola está só progredindo. Deus abençoe o pastor, né, que trouxe o ensino para nós. Deus continue prosperando nele, pastor Neir. E nós estamos aqui com o irmão, está como convidado, nos visitando aqui, Neudivan e a irmã Ana Cássia. Eles são lá de São Luís do Maranhão, Igreja Batista, é isso? Hã? Ebenezer, Igreja Batista Ebenezer. Nos alegra, o irmão estar aqui, tá? É convidado a ficar conosco aqui, tá? Até o final do ano, até o arrebatamento, né? Glória a Deus por isso. Que diremos a eles, irmãos? Sois bem-vindos em o nome de Jesus. Esta igreja ama vocês, tá? Jesus, acima de tudo, sabemos que Ele é maior. Deus abençoe cada um dos irmãos. Antes de vocês levantarem, diga aí comigo. Estamos aqui na terra, mas temos um vínculo com o céu. Estamos aqui na terra, mas temos um vínculo com o céu. É esse trimestre, né, os atributos, conhecendo o poderio de Deus. Lá em Romanos capítulo 11, fala também da grandeza de Deus. Quanto que Deus é, né, incomparável. Não tem como medir Deus, amor, não tem. É muito difícil. Eu lembro sempre do Salmo 131. Tal como criança, né, desmamada, me faça descansar aí em teus braços, Senhor. Porque uma criança, quando ela está desmamada, ela submete à vontade da mãe. Mamou ali, ela vai dormir, vai, né, vai acalmar. E nós devemos acalmar diante de Deus, porque os mistérios de Deus são mistérios de Deus, sim? Salmo 104 também está na nossa revista. Quem leu aí, grandeza de Deus, né? Salmo 148, Jó 28, pastor, a Bíblia Sagrada, né? A estrutura traz para nós aí os atributos comunicáveis, incomunicáveis de Deus, que são extensos demais. Sabe por que eu falo isso? Manhã ensolarada, a força de Deus nesse sol, você contemplando esse sol. A água que você já bebeu hoje, o café que você já bebeu, e daqui um pouco, né, vai ter aí, tem gente que vai ter frango caipira, outros vai ter macarronada, outros vão ter lasanha, outros vão ter churrasco, né? Outros vão ter peixe frito, e essa aí isso é um fecha danado, que já me entregaram, né? Irmãos, Deus abençoe, vamos ficar sobre os pés até a noite, vai ser bênção pura o nosso culto aqui de adoração, celebração a Deus. Convide, venha, participe, ore, divulgue aí na mídia, você que nos assiste em casa pelo canal, Deus possa estar na sua vida sempre, entender que a grandeza de Deus é incomparável, não tem como fazer medidas do tanto que nosso Deus é poderoso, mas quanto mais nós formos aprofundando aí no conhecimento, Deus permitindo, porque é permissão, como o pastor explicou aqui, ninguém é dono da sabedoria. É aquilo que nós já falamos aqui anteriormente. Tem gente que já está respondendo perguntas que ainda não foram feitas. Né? O homem faz isso aí, já fazendo previsão. Ninguém sabia dessa pandemia. Não está tendo como fazer previsão de nada, está muito imprevisível a coisa.
Quem tem o controle? Deus, porque Ele conhece o futuro com mais clareza do que nós vemos agora o presente. Amém? Vamos orar? Deus maravilhoso, Deus Pai, muito obrigado por essa riqueza, por essa manhã ensolarada, pelo alimento, por essa palavra ministrada, Senhor Jesus, que nós possamos entender a Tua grandeza que é incomparável, descansar em Ti como uma criança, ó Deus amado, estarmos, ó Deus amado, apegados a Ti, ó Deus, cada vez mais, buscar de Ti, porque nós precisamos de Ti, porque sem Ti nós não somos nada, Senhor. A Tua grandeza, ó Deus amado, a Tua mão estendida, o Teu grande amor lá na cruz, Jesus Cristo, que nos resgatou das trevas para essa maravilhosa luz da palavra e conhecimento desse Evangelho, que é a senha para a nossa salvação. Amém. Estenda suas mãos para cá, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação, o Espírito Santo de Deus seja com todos nós agora e sempre, todos digam amém. Uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Eu já vou fechando ali.